Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, onde eu vou dar revisão, né? Já fechamos o conteúdo de revisão, mas antes eu quero falar para vocês sobre um probleminha que surgiu, né? Ontem não foi possível termos a primeira live, que estava tudo combinado, devido a um imprevisto que surgiu em cima da hora com relação à internet, tá? Então, eu peço desculpa a vocês e a internet só voltou depois de uma hora, ou seja, depois de uma hora, se tratando da hora marcada para a live, que era de 9 às 10. Então, a internet, quando chegou aqui na área que eu moro, foi a partir de 10 horas. Então, não tinha como fazer mais nada, tá? Então, eu peço desculpa a vocês. E na próxima sexta-feira, que seria a nossa segunda live, vai passar a ser a primeira. Creio que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Para a parte de história eu fiz um resumo, tá? Como é revisão, eu vou pegando passo a passo do conteúdo e vou fazendo um resumo, tá? Para poder ficar bem mais mastigado com o que a gente estudou. Então vamos lá. Eu comecei aqui, logo na descoberta do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com plantas, né, animais, então para eles era novidade. Mas foi novidade mais ainda quando eles se depararam, com pessoas totalmente diferentes deles, que eram os índios, tá? Que foram os índios, as pessoas que eles encontraram aqui. Muito bem. E eles, né, tiveram os primeiros contatos com os guaranis. Esses índios tinham um nome, Tupi-Guaranis, tá? Sendo que esses Tupi-Guaranis também tinham outros povos. Claro que vocês já viram isso no livro, estudando, mas eu acabei não falando. E hoje, se tratando de revisão, eu resolvi falar. Quais foram esses povos que eles se depararam? Aí eu coloquei aqui o nome. Tamoio, o Carijó, que eram chamados de Guaranis, né? Que quase vocês não ouvem falar Carijó, vocês ouvem muito falar em Tupi-Guaranis. Temos outros povos rivais também, que foram o Tupiniquim, tá? E Tupinambá, o Caeté e o Potiguar. Esses foram os povos aqui dentro dos Tupi-Guaranis que os europeus encontraram aqui. Só que entre esses povos haviam, assim, rivalidades. Entre eles haviam rivalidades. O que eles faziam? Eles se vingavam dos seus antepassados. A rivalidade deles era referente aos seus antepassados, tá? Muito bem. Os índios... Agora, uma diferença que a gente descobriu entre os índios e os portugueses. O quê? Os índios, eles não acumulavam nada, tá? Totalmente diferente dos portugueses. Os portugueses dividiam tudo. Tudo era dividido. Mas entre os índios, não. E assim foi se indo, tá? O território, no caso, ficou muito extenso. E aí surgiu o quê? A necessidade de... Onde entram as capitanias. Houve uma necessidade de surgir as capitanias, que eram divisões de terras. Vocês estão lembrados disso? Capitanias hereditárias, divisões de terra. Sendo que entre essas divisões de terra, que no caso foram 15 capitanias hereditárias, somente 2 prosperaram, que foram a de São Vicente, ao sul, e a de Pernambuco, ao norte. Somente elas 2, tá? E foi o nosso primeiro sistema de ocupação. Foi o primeiro sistema de ocupação, não o nosso, no caso. Na época, foi o primeiro sistema de ocupação. E aí surgiram os donatários. O que os donatários faziam? Qual era a função dos donatários? A função dos donatários, entre tantas outras, tá? Uma delas... A obrigação deles era de defender as terras contra os invasores, fundar vilas, né? Fazer os índios de escravos e etc. Só que aí, nesse fator, quando se fala aqui em defender as terras contra os invasores, foi algo quase que impossível, não tinha como. Eles não tiveram esse controle de defender as terras contra os invasores. E aí surgiu a necessidade, fracassou, foi onde veio o fracasso das capitanias hereditárias, e houve a necessidade de se criar um sistema governo geral, que na época foi por Dom João III.
Aí nesse governo foram 3 governadores, estudamos sobre eles, falamos sobre o que eles fizeram. O primeiro governador foi Tomé de Souza, onde fundou a cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, que passou a ser a primeira capital do nosso país, que é o Brasil, tá? Claro que ele teve outras funções, outros desempenhos nesse governo dele aqui. Eu só citei algo principal para vocês lembrarem. Depois veio Duarte da Costa, né, que surgiram com a chegada dos jesuítas, e houve a fundação do Colégio de São Paulo, na época foi no dia 25 de janeiro de 1554, tá? E depois veio no governo de Mendes Sá, a função do governo de Mendes Sá foi pacificar os índios, no caso, na época, e expulsar os franceses e entre outros. Agora, olha só recapitulando. Aqui no Duarte da Costa, ele não fez só isso, não trouxe os jesuítas e criou o Colégio de São Paulo. Teve outras coisas aqui, tá? Eu só citei a cada um algo principal que ficou marcado. Tomé de Souza, cidade de São Salvador, a primeira capital do nosso país, na Baía de Todos os Santos. Duarte da Costa, a vinda dos jesuítas, tá? Com a fundação do Colégio de São Paulo. E o Mendes Sá foi a pacificação dos índios, como eu já havia falado, e a expulsão dos franceses. E logo à frente, entre 1500 e 1600, esse território brasileiro começou a ficar muito extenso e a partir daí começou a surgir outras coisas, evoluções, fracassos, tá? Mas na próxima aula eu vou chegar nessa parte de 1500 e 1600 e farei também um outro resumo para esse período. Então, por hoje aqui, eu acho que deu para vocês compreenderem do começo, quando começou quando o nosso país foi descoberto aqui, quando os portugueses vieram aqui para o nosso país e já encontraram os índios, até o momento aqui do governo geral. Tá bom? Então hoje o resumo da aula é somente aí. Beijo!